Bom, olá a todos. Nós vamos dar início à nossa aula de revisão, onde nós temos uma atividade para desenvolver. E nesse momento nós vamos fazer uma recapitulação, né, sobre o primeiro tópico abordado e assim buscar um maior entendimento sobre o conteúdo que foi ministrado. Tá? Então, essa atividade ela constitui aqui de 4 questões reflexivas, onde a primeira ela diz o seguinte: na obra Teoria dos Quatro Movimentos, de 1808, o francês Charles Fourier, né, a humanidade apresenta 4 estágios evolutivos, onde o ápice seria a harmonia. Pergunta-se, né, o que representou, na visão do autor, o processo evolutivo social dentro de um contexto social naturalista? Então, o que é que vocês entendem, né, do que da nossa primeira aula e, eventualmente, quem lê o texto, o que é que vocês depreendem dessa questão desse termo, o social, um processo evolutivo no contexto social naturalista? Essa palavra naturalismo social, o que é que ele estava querendo dizer com isso? Nessa aula de revisão, vocês vão exatamente expressar o que como vocês estão percebendo, tá? E assim, a partir daí, eu vou poder estar orientando o entendimento. Eu não sei se eu entendi certo, porque parte de filosofia não é. Eu nunca fui muito boa para interpretar, não. Eu sempre fiquei com a cabeça girando. Mas, assim, num trecho lá do texto, dizia que ele percebeu isso, né, a partir até de uma compra de uma maçã, que ele percebeu as desigualdades. Eu não sei se o termo social naturalista, ele está querendo dizer dessa parte, dele ter percebido as desigualdades, né, que ele estava vivenciando ali no ambiente dele, e ele tentou, da forma dele, encontrar um meio de saná-las. Mas eu não tenho certeza. A questão do naturalismo aqui, social naturalista, ele depende do fato de que tudo provém da natureza, né? Então, tá claro para vocês o que é a natureza? No caso, ele acharia que seria mais fácil ter uma sociedade socialista pelo fato da natureza prover os bens de consumo para todos e todos terem uma condição de vida social igual? Na perspectiva dele, é por aí a lógica, Eloá, mas tipo assim, na natureza, se nós observarmos, né, o que é a natureza? A natureza é o nosso ambiente, é tudo que, né, é o universo, tudo isso é a natureza. Esse conjunto, esse complexo todo constitui a natureza. E na natureza existem leis universais, né? E elas são universais porque a natureza é universal. E observando esse comportamento da natureza, essa forma, né,
como os fenômenos da natureza se apresentam e eles se desenvolvem, eles se transformam, ele observou o seguinte, que essa questão de riqueza e pobreza, né, não é a natureza, não está nas leis da natureza, né, dizer que, olha, a Eloá vai ser proprietária de uma grande empresa e a Beatriz vai ser uma empregada dela, né? Uma funcionária dela. A natureza não dita essas categorias. Isso não é próprio da natureza, entendeu? Estabelecer quem vai ser dominante, quem vai ser dominado, quem vai ser rico, quem vai ser pobre. A natureza, ela está aí quando, por exemplo, nós observamos os rios, a floresta, todo o ecossistema. Ela não, isso não vem com aquele selo de propriedade, o título de propriedade, né? Olha, isso aqui, esse rio pertence ao grupo ou ao cidadão X. A natureza não estabelece esse tipo de propriedade, de apropriação dos recursos naturais, certo? Bom, então, se a natureza, tudo partindo da visão do Fourier, né? Se a natureza não estabelece essas questões de classes sociais, de classes econômicas, né? Então, como é que a coisa passou a existir? Né? E aí é que ele vai analisando esse processo evolutivo. Né? Então, se no começo não era assim, como é que a coisa foi evoluindo e chegou a esses termos? E chegou, né? Porque hoje a gente sabe que, né, nós vivemos numa sociedade de propriedade privada. Né? Então, as pessoas compram terras, compram ilhas, né? Tem gente que é dono de ilhas, tem gente que é dono de, sei lá, fazendas, aí tem o rio passa dentro da fazenda, e dentro daquele rio lá, né, naquela fazenda, as pessoas não podem ter acesso porque está dentro da propriedade dele. E outro detalhe, né, assim, as propriedades, elas são da superfície, elas não são do subsolo, no caso aqui do Brasil. Então, se tem petróleo debaixo da sua fazenda, o petróleo não é seu, é da União. Mas como ele está dentro da sua fazenda, você tem direito aí a ter um royalty, né? Uma bonificação por isso. Tá? Como as usinas eólicas, né? Por exemplo, lá no Ceará, que é o meu estado. Como tem uma alta incidência de ventos, então aquelas usinas, né, aqueles ventiladores gigantes lá que eles instalam lá, eles pagam royalties para os pequenos produtores lá nas terras deles, para poder instalar aquele equipamento lá. Aí eles recebem royalties, né, recebem essa bonificação. E se for petróleo também, então é assim. Mas enfim, o que eu quero dizer é isso, é que nós saímos de um estado assim primitivo, nessa visão do Fourier, e chegamos a esse estágio civilizatório, né, da propriedade privada, a, da luta de classes, né, o patrão contra empregados, ricos contra pobres. Vocês viram na semana passada que o pessoal do movimento social aí invadiu a Bolsa de Valores? Alguém viu essa notícia no jornal? Semana passada? Alguém assistiu isso aí nos jornais? Não, eu não vi, não. O professor tem aluno querendo entrar para o senhor aceitar aí. Pois eles invadiram, né, esses movimentos sem terra, movimentos sociais, partidos políticos aí, invadiram a Bolsa de Valores para fazer esse protesto, né,
porque essa questão da pobreza, né, versus a riqueza. Então, a Bolsa de Valores representam os ricos, os empresários, né, os milionários, e eles representavam aí os camponeses, a camada pobre da sociedade, e foi lá protestar contra isso, né? Pois é, então ah, são esses aspectos aí, o social, né, o processo num contexto social, naturalista, é isso, tá? Nós, nós passamos, né, por essas fases e chegamos até aqui, né? Entenderam? Essa questão do nosso processo de evolução social naturalista aí, pela perspectiva do Fourier. Tá, tá claro isso para vocês? Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que ele analisou que antes, como a natureza era para todos, e aí, de repente, o homem criou essa modalidade, né, de quem deveria ser rico e ser pobre. Essa é a evolução que ele observou? É, exatamente. Nós criamos as classes sociais, nós nos organizamos para produzir, e aí, nessa organização, uns indivíduos, né, detêm a propriedade dos meios de produção, os outros oferecem apenas sua força de trabalho. Nós dividimos esse trabalho também, né? Tudo isso, quem vai fazer trabalho agrícola, quem vai fazer trabalho no comércio, quem vai fazer trabalho na indústria, tudo isso está no bojo desse processo evolutivo. E isso tudo é uma criação nossa, entendeu? Por que que, assim, nossa, quando eu digo nossa, é a nossa espécie, né? Porque das, do conjunto de espécies de seres vivos que habitam o nosso planeta, somente a nossa espécie, né, evoluiu dessa forma. Outras espécies, por exemplo, as abelhas elas trabalham, né? É um sistema tem uma divisão do trabalho, tem uma cooperação, tem tudo, mas elas não têm essa questão de propriedade, nem muito menos de desigualdade de classes sociais, né? E tem classe, sim, né? Você tem a abelha rainha e tem a soldado e tem a operária, né? Na classificação dos biólogos aí você tem todas essas funções, essas divisões do trabalho dentro de uma colmeia, mas não existe essa questão de opressão. Quem é operário não fica brigando com a rainha porque ele é operário e ele não tem o poder, ou ele não tem o status de dominante, de elite, percebe? E todo mundo é da mesma natureza. E as formigas também são outras. Tem várias, todas as espécies têm algum tipo de organização social onde se divide as tarefas, né? E nessa divisão, evidentemente, tem os líderes e os liderados. Só que nenhuma das outras espécies fica fazendo, nenhuma das outras espécies faz greve, é, faz protestos, entendeu? Não tem essa. Nenhuma das outras espécies se apropriam dos recursos naturais. Eles apenas se utilizam dos recursos naturais para sobreviver enquanto organismo, enquanto espécies, né, dentro do seu grupo social, dentro de todo um ecossistema, uma cadeia trófica, né, e tal. E tudo é natureza. Só que somente a nossa espécie evoluiu com esse tipo de relação social, divisão de classes, né, dominados e dominantes com conflitos de interesses, porque as outras espécies não têm esse conflito de eu sou abelha operária e eu quero ser a abelha rainha.
Não existe esse tipo de conflito. Tá? Existem conflitos até por quem é o líder, vai ser, sim. Por exemplo, os, os orangotangos, né, eles, na África, então chega uma época, tem um líder do grupo, aí tem o jovem, o líder do grupo vai envelhecendo, e chega uma época que o jovem, ele amadurece e ele vai lutar com o líder, né, para ele assumir a posição de liderança no grupo. Existem esses conflitos? Né? Existem, mas são conflitos assim que, bom, então, uma vez que estabeleceu aquele é o novo líder, então, enquanto não aparecer alguém que queira desafiá-lo e tudo, ele vai ficar ali, ele vai ser líder. Até. Então, vejam bem, essa peculiaridade, né, é o que a gente está estudando aqui, porque falar de cooperativismo, associativismo, principalmente, né, nesse nosso contexto social, envolve essas questões de até que ponto realmente nós conseguimos nos associar e cooperar para a gente poder levar avante e desenvolver o empreendimento. Até que ponto nós podemos nos organizar produtivamente para fazer esse empreendimento evoluir e desenvolver. Até que ponto? Né? Isso tudo está no bojo dessa história toda do nosso processo evolutivo. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que nós aqui formamos uma cooperativa. E aí, imagine que vamos dividir o nosso trabalho assim por carga horária. Eu trabalho 4 horas e a Eloá trabalha 8 horas na cooperativa. Somos ambos, né, todo mundo na mesma cooperativa, aí chega o final do mês, vamos repartir a sobra, né, o que a gente produziu, comercializou e ganhou, né, de sobra. Vocês acham que eu tenho que receber a mesma quantidade que a Eloá? Eu trabalhei 4, ela trabalhou 8 horas por dia. No final do mês eu devo receber a mesma quantidade que ela? Obviamente não, que eu trabalhei mais. Pois é. Vejam bem como isso é interessante, né? Você pode trabalhar 8 horas e agregar, digamos assim, digamos que o nosso produto fosse um produto, lá um doce aí de cupuaçu, e ele custasse a unidade, ele custasse R$ 10. Só que você trabalhou numa parte, 8 horas, numa parte mais braçal, né? Fazendo todo o preparo e tudo. E eu trabalhei numa parte 4 horas, mas eu trabalhei numa parte mais tecnológica, desenvolvendo uma, um novo, uma nova composição, um nutriente, alguma coisa assim. Quer dizer, o meu trabalho de 4 horas, que é a metade do seu, ele pode agregar muito mais valor ao produto do que, entendeu? Essa mera divisão da carga horária. Quem trabalha mais, quem trabalha menos. Tem essas relações também, entendeu? Quem agrega mais valor para o produto. Mas, se nós não considerássemos isso, considerássemos somente a carga horária, né, seria natural, né, que as pessoas achassem, não, quem trabalha mais horas, né, digamos que eu e você façamos a mesma função, exatamente a mesma função dentro da cooperativa. Portanto, quem trabalha mais horas recebe mais, tá, do que quem trabalha menos. Tá? Só que isso geralmente não acontece assim, e as pessoas às vezes distorcem isso, né? Isso cria conflitos. Às vezes cria conflitos. Muitas das vezes até. Tá? As pessoas ficam, olha, fulano não está trabalhando, está enrolando, mas na hora da divisão quer ganhar
a mesma proporção, né? Isso gera conflitos, né? Então, isso é uma das dificuldades de... não é porque é cooperativa, é porque é uma das dificuldades de qualquer modo de produção coletiva. Esses conflitos também acontecem em empresas particulares, aquelas privadas, né? Funcionários concorrendo com o outro aí para ver quem ganha um bônus, uma comissão a mais, tem muitos conflitos, tá? Isso é inerente à nossa convivência social. E ainda mais em se tratando de um ambiente onde nós estamos competindo, né? Nós estamos competindo por melhores condições de vida, melhores condições de renda. Então, as pessoas, ah, muitas das vezes, tomam ações, tomam atitudes que não são edificantes do ponto de vista moral, né? O popular puxam o tapete do adversário, do colega que está adversário, para tentar tirar proveito de uma situação. Então, isso faz parte desse ambiente aí conflituoso que é o viver em sociedade. Tá? Então, nesse aspecto aí que o nosso Charles Fourier estava falando, desses conflitos que a gente foi evoluindo ao longo das fases, né? O primitivo, selvageria, patriarcado, chegou na civilização e a civilização, né, instituiu esse modo, né, de conflituoso de interesses de poder econômico, poder político, no seio da sociedade. Esse é né, que representou a visão do autor. A visão dele era essa, desse processo. Ele não foi um processo natural como o das outras espécies, né, que não tem esses conflitos todos, não tem, né, essas guerras, né, essas batalhas, no caso mais extremado, né, onde há uma carnificina, né, um genocídio. As outras espécies não fazem isso, não se desenvolveram na natureza, a sociedade delas não evoluiu nesse mesmo caminho que a nossa espécie evoluiu. E então, tá claro isso para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Então, nós passamos para a segunda. A segunda, em que consistia o falanstério, né? Com base na vida social e jurídica. Elabore um exemplo ilustrativo da repartição da renda gerada no âmbito do falanstério. Então, aí vocês vão ver o conceito do falanstério, né? O que era esse falanstério para o Fourier? Porque na questão anterior, nós vimos que ele fez toda uma análise da evolução da sociedade, né? E ele identificou que muitas dos conflitos eram exatamente por conta dessa forma de organização produtiva que, ao longo dos séculos, foi oprimindo a grande maioria das pessoas em benefício de uma minoria de indivíduos na população. Aí ele lançou essa ideia de falanstério. O que é esse falanstério? Qual era o objetivo do Fourier ao lançar essa ideia do falanstério?
Ninguém se habilita? Então eu vou mudar a pergunta para vocês. Vocês concordam com Fourier que a nossa civilização é uma civilização que é muito conflituosa por interesses, né, divergentes de poder econômico, poder político? Vocês concordam com ele? Eu vou abrir aqui a tela agora. Eu vou Então vamos lá. Jéssica Rayane, você concorda com Fourier, Jéssica? Nós vivemos uma sociedade muito conflituosa. Cadê a Jéssica? Oi, professor. O que é que você me diz, Jéssica? Eu concordo, sim, com ele, que existe, sim, muitos conflitos. Ótimo. O Fourier, ele apresentou essa ideia de falanstério para tentar superar esses conflitos, né? No caso, principalmente os conflitos econômicos entre ricos e pobres. Na sua visão, então, imagine que você, né, você fosse Fourier, já que você concorda com ele. Que solução você proporia para a nossa sociedade ser menos conflituosa? Do ponto de vista produtivo, né? Nós estamos falando aqui de cooperativismo, associativismo, então não é falar de coisas mais amor e fraternidade, não é isso não. É falar do ponto de vista produtivo. Como a gente poderia estabelecer uma forma de organização produtiva que fosse mais equânime, né? Que não gerasse uma diferença, um abismo tão grande entre pobres e ricos na sociedade. Fazendo essa pergunta para a Jéssica, mas aí os coleguinhas já vão pensando aí que eu vou perguntar depois para vocês aí. Então, estamos aqui refletindo sobre isso. Você tem, Jéssica, alguma ideia de como nós poderíamos criar uma sociedade menos desigual? Eu acredito que não, professor. Por enquanto, não. Assim, Você trabalha, você estuda, só estuda, como é que é? eu trabalho e estudo. Então vamos lá. No seu ambiente de trabalho, né, não interessa saber onde é, nem o que você faz lá e tal. Tem conflitos de interesse? Sim, existe. E como você acha que nesse ambiente que você vive, esses conflitos poderiam ser evitados? Conflitos de interesse nesse sentido econômico, né, das pessoas quererem cada vez mais se beneficiar, ter mais para si. E, obviamente, como os recursos são limitados, é como um bolo, né? Na festinha do aniversário. Se eu pegar uma maior fatia do bolo, vai sobrar menos para os outros, né? Então, conflito nesse sentido, né? Cada um quer pegar a fatia maior do bolo. Sim. Como é que a gente poderia evitar isso dentro dessa sua experiência, né? Você não precisa citar nome de nada, só falar, olha, eu acho que se no ambiente de trabalho as coisas fossem feitas de tal forma, isso reduziria muito os conflitos. O que é que você acha? Eu acho que é a colaboração de um setor, por exemplo, com o outro. Sim. Porque muitas vezes as pessoas elas só pensam em se beneficiar, né? Que é o que acontece muito. Ou no seu setor, né? Só pensa no seu Isso, setor e os demais que exatamente. se virem, né? Exatamente. Então, a Eu acho que é a colaboração. colaboração. Certo, perfeito. Vamos lá. Monique. Oi, professor. Qual é o seu ponto de vista sobre o que a gente está conversando? Professor, é assim, eu acredito que é muito difícil porque os grandes empresários, eles não pensam no lado mais, vamos dizer assim, as pessoas
que tenham menos condições, né? O empresário pensa em ganhar o dinheiro e os trabalhadores, dependendo de qual formação ele tem que trabalhar. Não, ele não quer saber se ele está cansado, se ele não está, se ele tem formação, se ele não tem. Então, assim, o empresário só pensa em ganhar, entendeu? O E eu trabalhador não acredito, pensa nisso? O trabalhador não pensa em ganhar, e ganhar? sim, ele pensa, só que se ele, por exemplo, ele for questionar, chegar lá com o gerente dele e falar, eu quero que tem como eu trabalhar só esse tal horário, 8 horas por dia, que normalmente esses são os horários. Sim. Eu trabalhei numa empresa que a gente passava dos horários e às vezes aquelas pessoas que não queriam trabalhar mais, queriam ir para casa descansar, eles tudo bem, você tem o livre-arbítrio de ir, só que você vai perder a bonificação. Aí, tipo, a pessoa já ficava tentando te prender. Sim. Porque o trabalhador, ele não quer perder também, ele precisa do ganha-pão, porque ele tem família em casa. Sim. E eu acredito que para isso. Tem uma questão trabalhista também, né? Que é tipo assim, você, por lei, você tem que trabalhar até determinada hora e você pode fazer uma hora extra, mas isso não pode, a hora extra não pode ser uma coisa eterna no seu trabalho, né? Você faz hora extra eventualmente. Você não pode Exatamente, fazer. só Até porque a hora que extra é mais cara também. Se ficar fazendo hora extra, para o empresário vai ficar mais caro. E muito, aí eles não querem também, né, ultrapassar. Mas não são em todas as empresas, claro, a gente não vai generalizar, né? Sim. Mas nós estamos conversando assim, tentando ter uma noção, né, a partir da nossa experiência, da sua, da Jéssica, tendo uma visão e imaginar como a gente poderia superar esses conflitos, entendeu? É aquela coisa, professor, porque assim, muitos dos trabalhadores não têm nem o ensino fundamental nessas grandes empresas de produtos e alimentos que trabalham no pesado. Quase, vamos dizer que 98%, vamos logo dizendo assim, não tem nem o ensino fundamental. Eles são bem, como é que eu posso dizer para não ser ignorante também? Não, desqualificados profissionalmente. Então, eles não têm aquela qualificação, eles não sabem muita coisa. Eu acredito que se os empresários utilizassem isso para qualificar eles vão saber tudinho, vão melhorar até a parte de ter a vontade de trabalhar, porque ele tem o conhecimento, eles não vão questionar, olha, eu era da qualidade. Eles questionavam quando a gente falava que não podia fazer isso por causa disso. Eles não entendiam. Eles quem? Os funcionários mais básicos, né? O de chão de fábrica. Eles estavam ali para trabalho braçal. Sim. Então, assim, eu acho que qualificação, educação é a base para ter uma qualidade. Para ele estar igualado, vamos dizer assim. Ótimo. Esse é um ponto, né? Para você ver, a Jéssica tocou num ponto aí da colaboração, né? Nas organizações, entre setores, entre departamentos. A Monique já está tocando no outro ponto, que é exatamente a qualificação da mão de obra dos empregados, e que essa qualificação pode motivá-los a produzir mais, pode fazer com que eles sejam mais produtivos, e em sendo mais produtivos, eles possam ser valorizados, né? Mais valorizados. Ok, vamos ouvir aqui um outro colega aí. Cadê? Aqui, Lucas, cadê o Lucas? Ô, professor, bom dia. Bom dia. O que você acha, Lucas, dessa situação que nós estamos discutindo aqui? Eu concordo também com o pensamento do Fourier, né? Sim. É porque está intimamente ligado com a natureza do homem, como ele cita lá na parte dele, essa parte da evolução ser naturalista, né? Por causa desse desejo, materialismo do homem. Então sempre vai ter esses conflitos, porque faz parte do homem ser egoísta, querer mais poder. Então, eu acredito que se não resolver isso, sempre vai haver conflito. Exato. Esse é o Sempre ponto, Lucas.
você consegue imaginar, né, uma situação, que a gente está discutindo exatamente isso, como nós poderemos, né, reduzir, mitigar esses conflitos, né, que a gente vive na nossa sociedade, esses conflitos de interesse econômico, interesse de poder político, enfim. Na sua visão, né, você imagina qual seria uma forma, né? O Fourier propôs o falanstério, né? E você, qual é a sua perspectiva aí sobre o assunto? Sinceramente, eu não sei. Você acha que você, assim, quando você diz não sei, é porque você acha que, olha, não tem solução, ou porque realmente você acha assim, poxa, isso é muito complicado para. Sim, Eu não não é uma consigo coisa que a gente imaginar consegue imaginar de uma hora para outra. É algo que precisa de uma. muito. Tanto que até hoje nunca foi resolvido. Porque uma coisa interessante, Lucas, é que, por exemplo, a nossa disciplina é sobre associativismo e cooperativismo, que nasceram justamente, né, as ideias para se enfrentar esse problema dos conflitos e das desigualdades sociais, foi exatamente esse sistema de organização produtiva, associativista, cooperativista, né? E isso evoluiu muito na escala mundial, né? Na escala global. O movimento todo ele cresceu muito, mas não foi o suficiente, né? Sim, eu E tanto acredito é que. que dentro da própria cooperativa, dentro da própria associação, existem esses conflitos, né? Como Sim, existem nas empresas privadas também. eu acredito que acho que todos têm que trabalhar em torno de um bem comum, tem que definir um objetivo. E esse bem comum, qual seria o bem comum pelo qual Exatamente. todos nós devemos nos imbuir, né, do espírito cooperativista, associativista, para a gente poder agregar e, com isso, ter uma melhor condição de vida, né? O que seria esse bem comum? Vamos lá. Maria Madalena, tá aí? Cadê a Maria Madalena? Eu estou aqui, professor. É porque você sabe que no virtual aqui eu só estou vendo umas fotos, né? Não estou vendo ninguém. Então a gente tem que perguntar se tá ou não tá. Vamos lá. O que é que você acha, Maria Madalena, dessa situação? Ai, professor, eu estou voando, dá para explicar um pouquinho? Assim, vamos contextualizar aqui. Nós estamos falando sobre os conflitos na sociedade, né? Esses conflitos de as pessoas querendo disputar cada vez mais poder político, poder econômico, e que isso, por conta desses conflitos, a sociedade está cada vez mais desigual, né? Desigual no sentido de que a grande maioria está ficando cada vez com menos da riqueza que a sociedade gera, e uma pequena minoria está ficando com uma parte cada vez maior dessa riqueza. Aí a questão o que você acha? Tem como a gente superar isso aí, a gente reduzir esses conflitos, essas desigualdades? Ah, professor, depende, de certa forma, para a gente, que eu acredito que eu me encaixo na grande maioria, com pouca riqueza, com nada de riqueza. E a gente tem uma visão que é praticamente impossível isso acontecer, de que haja totalmente esse equilíbrio. Mas eu acredito que, como a Monique falou, uma das questões é educação, só que não só por esse ramo, acho que não só a educação, como também a possibilidade de adentrar ela, né? Porque podemos dizer que a gente tem determinados meios de educação, como entrar lá, mas às vezes é muito difícil para a gente chegar lá. Então, uma possibilidade de educação, possibilidade de, como é que pode dizer, dar oportunidades, e também uma outra questão que já foi falada aqui, eu estou voando, mas não tanto. Está aterrissando, está aterrissando. Tá lá. Dentro das indústrias, né? Às vezes a gente entra e não tem um certo conhecimento e também não tem, não
é dado para a gente a possibilidade de conhecer para poder saber o ambiente que a gente trabalha. Então, ali a gente não tem como crescer. É claro que eu não posso falar isso de todas as empresas, nem de todas as pessoas, até porque... Ou seja, você está querendo dizer que o acesso, né, a transição daqui, porque você está falando um pouco diferente da Monique. A Monique estava falando de qualificação profissional. Você está falando de educação, formação educacional. Ou seja, eu estou vendo a sua fala mais naquele sentido de, por exemplo, vocês que estão aí investindo na formação educacional de vocês, e que vocês têm uma dificuldade para fazer a transição para o mercado. Ou seja, não adianta só terminar uma faculdade, um curso superior. Você também tem que, depois de formado, você tem que ter uma integração, uma inserção no mercado de trabalho ou no setor produtivo. Exatamente. É isso que eu estou vendo a sua fala mais por esse lado, assim, né, dessa dificuldade. Porque não basta só ter o diploma. Exato. Professor, desculpa ali intrometer. Pode falar. É como aconteceu com meu marido, ele se formou. Infelizmente, as empresas não dão oportunidade para aqueles recém-formados, porque não tem experiência. Essa parte que a Madalena acho que está querendo falar, que em muitos dos casos, pessoas não chegam a isso, por causa que não tem a oportunidade. Também, sim, esse lado, mas não só por esse lado, porque às vezes dentro da empresa, que nem a Monique falou agora há pouco, alguns não têm nem ensino fundamental, ensino médio, mas mesmo assim, eles podem ter capacidade de lá dentro da empresa ultrapassar de fases. Eu não tenho ensino médio, mas eu não tenho ensino médio, mas eu posso ter o conhecimento disso aí. É uma experiência. Um exemplo que eu posso dar é do meu marido. Ele tem apenas a 4ª série e ele exerce uma função de uma pessoa de nível superior na empresa que ele trabalha. Então, é uma questão de oportunidade. Sim. Pode acontecer tanto essa falta de oportunidade para as pessoas que estão saindo da graduação, que nem a gente que entrou agora, mas daqui a pouco a gente vai sair, quanto para as pessoas que estão lá dentro, que não têm ensino avançado, mas que podem ter qualificação já dentro da empresa. Certo. Okay. Mas que muitas vezes não são reconhecidas, a gente sabe disso, né? Com certeza, na maioria das vezes. Funcionários que trabalham anos e anos e, infelizmente, só está naquele mesmo cargo, não ultrapassa daquele cargo, porque eles não querem, o pessoal da empresa. Exatamente. Olha só, a nossa conversa está muito interessante, até porque, vejam bem, sempre tem os dois lados, as duas faces da moeda, né? E como, né, a maioria é a face daqueles que não são os detentores da grande riqueza, da grande fatia da riqueza, nós estamos abordando muito essa questão de o ponto de vista dos empregados e não o ponto de vista dos empregadores. Tem alguém aqui que é empregador, que é empresário, tem uma microempresa e tem algum funcionário que seja, tem alguém aqui com esse perfil na sala? Porque se não tiver, eu vou fazer as vezes do empresário, né? Para vocês verem, analisarem pelo outro lado, a outra face da moeda. Então, vamos lá. Vamos imaginar. Imaginem-se que eu sou o patrão de vocês. Vocês são meus funcionários, a minha organização. Vejam bem, eu investi nessa empresa o meu capital, o meu patrimônio, eu investi o meu tempo e o governo, né, o Estado, ele até agora ele só me cobra, ele me cobra impostos, ele me cobrou, primeiro, logo para montar a empresa, ele me cobrou uma série de taxas, tarifas e de impostos, né? Olha, você tem que pagar imposto para você comercializar. Ok. Tudo bem, mas como eu acredito no meu empreendimento, eu arrisquei, né? Empreendi, montei a empresa e contratei vocês, montei a empresa e vamos funcionar. Bom, então eu sei que eu não posso contar muito com a ajuda do governo. O governo
É claro que ele fornece infraestrutura de transporte, ele constrói as estradas, ele constrói a rede de energia elétrica, de saneamento, etc., né? Iluminação pública, essas coisas são obras públicas, né? Postos de saúde, essas coisas. Mas, objetivamente, para a minha empresa, é uma empresa, digamos, uma indústria de alimentos, então a gente vai beneficiar aí, né? Pega a polpa do cupuaçu e a gente vai produzir e vai vender aí creme e suco, o que seja, nossa empresa. O que que acontece? Primeiro, eu tenho os concorrentes. Então, eu não posso chegar e falar assim, Monique, Jéssica, Madalena, Lucas, Eluá, quanto é que vocês querem ganhar de salário? Preciso que você faça essa tarefa aqui na minha empresa. Quanto é que vocês querem ganhar? Aí vocês vão dizer, eu quero ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, tá ótimo para mim. Aí, ok, aí eu vou somar todas as demandas salariais de vocês, vou somar, vou adicionar a todos os custos de produção que eu vou ter que comprar matéria-prima, que eu vou ter que pagar a energia elétrica para produzir, né? Toda a manutenção das máquinas, todo o custo operacional para a indústria funcionar. E depois, somando tudo isso, eu ainda vou somar a carga tributária que o governo me cobra. Então, eu chego no final das contas e digo o seguinte, olha, para eu vender uma garrafinha de suco de cupuaçu para o supermercado, essa garrafinha tem que custar aqui, no mínimo, uns R$ 1.000. Vocês acham que vai ter algum consumidor que vai querer pagar R$ 1.000 na minha garrafinha? Mas eu vou dizer, olha, na minha empresa, todos os meus funcionários são muito bem remunerados, eu pago os meus impostos religiosamente em dia, a minha matéria-prima, ela é de fonte orgânica, nós temos um sistema de respeito, né, de preservação ambiental, as propriedades que nós colhemos, né, a nossa matéria-prima rigorosamente atendendo às leis e às normas governamentais. Eu boto tudo isso no rótulo lá em letrinhas pequenas lá, boto tudinho lá na garrafinha. Vocês acham que vai ter alguém que vai querer pagar R$ 1.000 por esse suco? Vai ter alguém querendo pagar R$ 500? Vai ter alguém querendo pagar R$ 100? Ou seja, aí vem aí para completar a situação, vem o meu concorrente que paga um salário mínimo para os funcionários dele, que às vezes passa a perna no governo, né, vende, não fatura para não pagar imposto, vende, etc, etc, etc. Vem o meu concorrente e vende uma garrafinha por R$ 2. Vocês acham que eu, como empresário, que arrisquei todo o meu patrimônio, porque se a empresa quebrar, vocês perdem o salário, eu perco o patrimônio. Então, imagine, uma coisa é perder salário, outra coisa é perder a casa, os imóveis que você tem, a sua reserva que vem de família aí, eu sei lá de quantos anos quantas décadas você amealhou. Esse é o dilema do empresário. Esse é o dilema do empresário. E se você for empreender, não pense que você está muito distante dessa realidade, né? Claro que existem empresários mega milionários, mas lembrem-se de uma coisa que eu vou falar para vocês agora. Acho que 99% dos grandes milionários que vocês veem nas mídias, eles não tinham quase nada no começo. Eles começaram com uma ideia, empreenderam, revolucionaram e criaram um império. Então,
está repleto de histórias de pessoas que não eram nada, não tinham nada, nem formação superior o camarada tinha. O Henry Ford é um exemplo. O Henry Ford não só tinha ensino médio. Então, pelo outro lado, pela outra face da moeda, vocês percebem o que é o desafio de ser um empresário, ainda mais no Brasil, né? Porque ser empresário na Europa é muito diferente de ser empresário no Brasil. As facilidades e as vantagens que o empresário tem lá são infinitamente maiores do que aqui. Aqui é difícil você abrir uma empresa, é difícil você fechar uma empresa. Você tem trabalho para abrir até para fechar uma empresa. Então, eu estou falando isso para vocês porque quando vocês que estão aqui nessa formação superior, não se vejam somente nessa perspectiva de eu quero ser um empregado de uma indústria de alimentos ou o que seja. Vocês também podem ser os empreendedores, os empresários de uma indústria de alimentos. As oportunidades, o mercado está aberto para todos. Agora, quando você só tem uma perspectiva de empregado, né? Não que isso seja certo ou errado, mas você está apenas olhando para uma face da história. Existem outras faces e outras possibilidades, certo? Agora, uma coisa que foi até a Madalena que falou, que realmente você está no curso de formação, da sua formação educacional, mas para ser empresário não basta só abrir um CGC, um CNPJ, né? Fazer lá a inscrição estadual, essa coisa toda, monta a empresa, abre as portas e é só esperar o cliente chegar. Não é isso. E aí a gente vai ver isso também depois como é difícil gerir uma empresa, uma cooperativa, uma associação ou uma empresa privada. Os desafios que tem. Tá? Porque aqui vocês citaram vários exemplos de dificuldades, né, que o empregador, né, não reconhece o esforço do empregado ou não dá oportunidade porque ele é inexperiente, etc, etc. Mas existem a outra face também. Tem muitos empregados que entram numa empresa somente para se escorar ou tirar alguma vantagem e deixam a empresa e o empregador na mão. Então, tem os dois lados da moeda. O que eu estou aqui colocando para vocês refletirem é que procurem ver sempre os dois lados da moeda. Porque você pode, num contexto da sua vida, você pode estar hoje em um lado, mas amanhã você pode estar do outro lado. E se você estiver preparado para encarar os dois lados da moeda, você está muito mais qualificado para se inserir no mercado de trabalho e para entender. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Imaginem que eu sou agora um empregado e eu acho que eu sou dedicado, eu sou comprometido e eu quero chegar para o meu patrão lá, para o meu chefe e pedir um reajuste de salário, né? Porque eu acho que eu mereço, pelo meu esforço, meu comprometimento. Então, eu chego com ele, marco uma reunião e digo, olha, chefe, último ano, olha só, eu tenho trabalhado aqui 10 horas na empresa, né, quando o normal seriam 8, e às vezes, eu pego até, sei lá, se tiver que pegar o meu carro para fazer um serviço da empresa, para resolver uma coisa, e eu faço, e se eu tiver, enfim, eu tenho me desdobrado para contribuir para a empresa. Então, eu queria pedir um reajuste de salário. Tá? Isso aí é uma situação de demanda, né, por reajuste salarial. Agora, uma outra situação. Se eu nem preciso falar nada para ele, não preciso fazer nada.
Mas, se eu começar a resolver problemas do setor onde eu trabalho, e eu começar a melhorar os resultados desse setor, né, de tal modo que essas melhorias impactem na melhoria dos resultados da empresa. Vocês acham que esse patrão aí ele não vai começar a enxergar aonde é que as coisas estão melhorando? E ele não vai querer observar melhor por que que as coisas estão melhorando? E quem é que está fazendo as coisas melhorarem? Vocês acham que um empresário que eu digo um empresário que tem digamos assim, um perfil de gestor, né? Não estou falando esses empresários meia boca, que é só... Esses aí não funciona essa lógica, mas esses daí também só patinam e dificilmente crescem. Esses empresários, digamos assim, de 1,99, né? Vou usar esse termo figurativo aí. O empresário de 1,99 sempre vai ser 1,99. Então, vejam bem, um empresário, um gestor, realmente, vocês acham que eles não vão perceber isso? E saber dar o devido valor? Vocês não conhecem ninguém que numa empresa começou como um encarregado, um empacotadorzinho assim, com mau ensino médico, e daqui a pouco o cara foi passar a supervisor, coordenador, não sei o quê, daqui a pouco ele já era o gerente da empresa? Vocês não conhecem ninguém que ascendeu numa empresa assim? Ah, demorou 10, 15, 20 anos, às vezes o cara trabalha a vida toda na empresa. Por exemplo, o presidente do Bradesco, né, um dos maiores bancos privados do Brasil, o cara começou como trainee, servindo cafezinho, e chegou à presidência do um grande conglomerado financeiro no Brasil, décadas passadas. E muitos outros casos assim. Então, procurem começar a desenvolver a habilidade de nunca tentar enxergar a realidade somente por um buraquinho, né? Procurem outros buraquinhos, olhar sobre outras perspectivas. Tá? Porque quando a gente trata de sociedade, gente, existe sempre duas faces. Entre líderes e liderados, né? Patrões e empregados, certo? Sempre existem essas duas faces no mundo dos negócios. Então, procure entender melhor, porque entendendo melhor a característica dos dois, você vai até saber como se portar melhor nesse ambiente dual aí, né? Dual. Ou empregado ou empregador. Tá certo? Então, essa proposta do Fourier, do Charles Fourier, né, era uma forma de organização produtiva que visava acabar com esses conflitos da propriedade privada. Então, o falanstério não era de ninguém, ele era da comunidade, da sociedade. E lá as pessoas iriam produzir e poder comercializar, como se fosse um mercado central. Tá? Essa era a ideia dele. Olha, se aqui ninguém é dono dos meios de produção, isso aqui pertence a todo mundo. Então, todo mundo produz e o resultado da sua produção você vai lá e troca com as pessoas. Então, você vai ter uma forma mais equânime de organização produtiva. Essa era a ideia do falanstério. Agora, ele tinha uma limitação de pessoas também, né? Não poderia ser uma megalópole. Ele tinha que ter um contingente de pessoas menor também, porque ele sabia que existe, quanto mais pessoas, mais demandas e os recursos são limitados, né? E a partir do momento que vai ficando cada vez mais crítico a escassez dos recursos, os conflitos aumentam. Aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem mais gente brigando. Tá? Tranquilo, gente. Alguém gostaria de falar alguma dúvida? Ficou claro?
Professor, é só mesmo fixando em relação, agora deu para esclarecer bem assim, o assunto, em relação ao exemplo que eu tenho, né? Tipo, na empresa onde eu trabalho, eu tenho um exemplo sobre isso, de um colaborador que ele ajudou a, por exemplo, montar, né, a indústria desde o tijolo, e hoje em dia ele é o gerente industrial da empresa. Então, é um exemplo que eu tenho sobre isso, presente no meu trabalho. Acontece. Acontece. Agora, assim, veja bem, Jéssica, essa diferença, quando a gente fala de sociedade, e aí a gente fala de desigualdade social, a gente fala de pobres e ricos, tá? E quando a gente fala de equilíbrio, né? Desigualdade e igualdade social, tá? Uma coisa também que tem que ficar muito claro para vocês. Igualdade social não é pegar toda a riqueza que é gerada no Brasil e dividir irmanamente para cada brasileiro. Porque se a gente fizesse isso, a gente ia ter uma nação de miseráveis. Não ia ter desigualdade, ia ter uma igualdade. Igualdade de quê? De miseráveis. Todo mundo miserável. Tá? Como é que é feita essa continha? Você pega a população do Brasil, pega o produto interno bruto, divide. Produto interno bruto divide pela população. Aí você ia ter o valor de que ficaria para cada brasileiro. É o que se chama de renda per capita. Vocês já ouviram falar em renda per capita? Já? PIB per capita? É isso, é fazer essa continha. Pega o PIB e divide pela população. Se dividir, isso aí, para o brasileiro, não vai dar. Depois posso até fazer os dados aqui, ver os dados, fazer a continha para vocês, para dizer. Mas não vai dar, tipo assim, nem R$ 1.000 para cada brasileiro passar o mês. Então, imagine, se todo brasileiro recebesse igualmente R$ 1.000 para sobreviver. Seria uma vida difícil para todo mundo? Então, veja bem, o que então, professor, o que é igualdade social? Igualdade social, nós falar, combater a desigualdade para promover a igualdade social é você desenvolver um padrão de desenvolvimento de tal forma, né, que as pessoas, que a nação, né, possa garantir um mínimo de dignidade para as pessoas viverem. Mas que esse mínimo é só o mínimo para os mais pobres, porque aqueles que forem mais empreendedores, aqueles que forem mais criativos, aqueles que forem mais inovativos, aqueles que forem mais qualificados, aqueles vão enriquecer. Só que o fato deles enriquecer não deveria, né, inviabilizar esse mínimo nível de qualidade de vida que uma pessoa tem que ter. E aí, mas qual é esse nível mínimo de qualidade de vida? Ora, o que é que um ser humano precisa viver no mínimo para ter um mínimo de bem-estar? Ele precisa morar numa casa que não agrida, não ameace sua saúde, não seja. Primeiro ele tem que ter a casa, né? Claro, não pode ficar ao ambiente, né? Exposto ao ambiente, ao léu. Então, ou ao relento. Ele tem que ter uma casa. E essa casa, essa moradia, né, tem que ter um mínimo de salubridade, né? Ele não pode viver numa casa que está no esgoto e tudo, sujeito a toxicidade, a pragas, doenças, porque ele vive num ambiente que é insalubre. Então, o camarada ter uma casinha, pode ser, vamos dar um exemplo aí, ter essa Minha Casa Minha Vida, né? Lá em Rondônia, que eu morei um tempo, eles fizeram um conjunto habitacional, gente. Construído pelo, se eu salvo engano, foi pelo governo do estado de Rondônia, lá na capital, né, Porto Velho. Ele chamava
Ele chamava esse conjunto de pombal. O pessoal, né? Porque vocês imaginem uma casa de pombo, que é interessante. O terreno, ele tinha, se eu não me engano, era 10 metros de frente por 25 de fundo. Mas a casa, ela só tinha, acho que, 2 compartimentos, né? Que ela tinha um quartinho, era uma... Você imagina, é como se você imaginasse essa casa, minha vida, e partisse ela no meio, ela fosse a metade daquela casa. Por isso que eles chamavam de pombal. Porque eles diziam o seguinte, que a Maria deitar tinha que botar os pés para fora da janela, porque não cabia todo dentro da casinha, né? Mas assim, era uma casa de conjunto? Era. Tinha o saneamento? Tinha. Tinha o terreno para ampliar a casa? Tinha. Então, quer dizer, um camarada que é pobre, que não tem casa, não tem nada, ele vai para uma casinha dessa, ele, com o trabalho dele, pode durar 1, 5, 10, 15 anos, mas ele pode melhorar as condições dele. Porque tem que acabar com essa mentalidade que o Estado, o governo tem que me dar tudo. As pessoas têm que ter uma mentalidade de construir o seu destino, o seu caminho, e não de ficar esperando que o Estado fique dando tudo para ele. O Estado tem certos deveres, claro, mas não tudo. Se você quer melhorar sua vida, assuma a sua responsabilidade e vá à luta. Então, veja o seguinte, esse mínimo de qualidade de vida é exatamente você ter uma mínima condição de habitação digna, uma mínima qualidade nutricional, e aí o curso de vocês, né, vocês vão estudar muito essas coisas do que é uma qualidade nutricional, e vocês vão conhecer muito saber que tudo que a gente vê nas prateleiras do supermercado, devido à química que é utilizada dos conservantes, né, e da quantidade de gorduras saturadas que tem nos produtos, são verdadeiros venenos, bombas calóricas que intoxicam as pessoas. Mas é a nossa vida moderna, né? A gente vai e paga caro por um produto no supermercado, paga caro para se envenenar, para se intoxicar. Entendeu? Então, quer dizer, ter um mínimo de nutrição não é consumir produtos que estão lá nas prateleiras dos supermercados. É a qualidade nutricional mesmo. Essa que vocês vão estudar muito no curso de vocês. Né? Entender a nossa bioquímica, entender como carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas atuam no nosso metabolismo, né? De forma a dar energia para a gente viver. E viver o quê? Com saúde. Então, qualidade de vida envolve tudo isso. Né? Então, o camarada, ele pode ter uma alimentação muito simples, à base de verduras, né? O carboidrato, o arroz, o feijão, que isso aí já junta uma série de proteínas e um pouco de uma proteína animal, né? E água. Água o quê? Água potável. Pronto. O camarada já pode ter já tem uma qualidade nutricional ótima para ele viver 100 anos ou mais. Não precisa ser o produto da marca X, do não sei o quê. Não precisa. Então, quer dizer, qualidade habitacional, qualidade nutricional e inserção produtiva, né? Ele ter essa oportunidade de ele poder ir lá e trabalhar e fazer alguma coisa. E ele contribuir. Se não for como empregado, vai como empresário, vai como empreendedor. Mas aí ele tem que ter qualificação. Aí é que a formação faz muita diferença na vida das pessoas. E o Estado, ao governo, né, dentre as responsabilidades de segurança nacional, básica de saúde, né, garantir a saúde pública, principalmente a gente viu esse caso dessa epidemia que a gente está passando ainda, como é importante, né, uma rede de saúde
integrada, para você ter ações que possam proteger a população, porque essas epidemias, elas são, nós vimos agora, vivenciamos isso, elas são avassaladoras, né? Quantas e quantas vidas se perdem e no mundo todo, não estou falando só de Brasil, é mundo todo. Então, quer dizer, basicamente, a noção de igualdade é nesse sentido, tá? É de você garantir um mínimo de dignidade para as pessoas e, dali para frente, todo mundo, segundo os seus méritos, segundo as suas qualidades, vai buscar suas conquistas. E pronto. Agora, essa história de achar que nós somos iguais e nós temos que viver num mundo igual, não, ninguém... Camarada, todo mundo tem que ter a mesma coisa, tem que ter o mesmo padrão financeiro, ninguém é... Isso aí é como o Lucas estava colocando, isso aí é fantasia. Porque a natureza não é assim. Os fenômenos da natureza não são assim. Certo? Mas existem ideologias que pregam isso, né? O comunismo é um, e muitos, né, das correntes, pessoas socialistas falam isso, porque é um discurso fácil, né? Falar de um mundo mais fraterno, mais humano, mas todo mundo mais igual, isso é um discurso muito fácil da boca para fora. Mas vá fazer. Até hoje ninguém fez. Até hoje ninguém fez. Temos países, né, comunistas, como a China, tivemos países comunistas, como a União Soviética, tivemos aqui, no caso das Américas, né, Cuba, mas ninguém fez. Esse tipo de sociedade, esse modelo de sociedade. Então, é importante a gente ter essa perspectiva histórica e principalmente do que é a natureza. Tá? Bom, pessoal, então vamos encerrar nossa aula por aqui. E está na hora do almoço, né? E vocês vão aí fazendo os exercícios e me passando qualquer dúvida. Se tiver, pode perguntar aí a gente vai se comunicando pelo WhatsApp. Alguém tem mais Professor, alguma o senhor coisa a não falar? pode aumentar um pouco o prazo, não, por conta que não foi tirado das outras, como o horário da aula já acabou. E, por exemplo, eu vou ter dúvidas nas outras duas. Não tem como o senhor aumentar o prazo da entrega?